Será que já paramos para perceber qual livro da Bíblia nos revela, de forma clara e direta, o motivo pelo qual foi escrito? Será que deixamos passar despercebido o Evangelho que nos encara e afirma: eu escrevi isto para que vocês tenham vida? Mateus, Marcos e Lucas nos conduzem com cuidado pelos passos do ministério terreno de Jesus. Suas palavras, milagres, parábolas e a jornada até a cruz. João, porém, vai além. Ele nos convida a mergulhar na eternidade. Abre as cortinas e nos mostra não apenas o que Jesus fez, mas quem ele realmente é, e ainda nos explica o propósito de seu Evangelho. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ao longo das gerações, especialmente nas tradições da Igreja Negra, os fiéis têm buscado neste Evangelho clareza, segurança e esperança, e sempre encontraram. João proclama a identidade de Jesus, anuncia a salvação, faz um chamado à fé e aponta diretamente para a vida eterna. Hoje, percorremos esse Evangelho com reverência renovada, passo a passo, versículo após versículo. Nada de exageros além do que o texto declara, sem especulações ou dramatizações desnecessárias, apenas a palavra em sua pureza. Antes de prosseguirmos, se você valoriza um conteúdo centrado na Bíblia, que fortalece a caminhada dos crentes, especialmente em nossas comunidades, reserve um momento para se inscrever, curtir e deixar um comentário. Se a palavra o abençoou, compartilhe o número 77 nos comentários, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ensino. Agora, vamos abrir o texto juntos. Mateus inicia com uma genealogia, traçando a linhagem de Jesus desde Abraão e Davi. Lucas começa com detalhes históricos cuidadosos, explicando sua narrativa ordenada. João, porém, faz algo distinto. Ele não começa em Belém, nem com Maria, José, pastores ou anjos. Ele nos leva diretamente à eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João retrocede antes de Gênesis 1:1, antes da criação, antes da humanidade, antes mesmo do tempo. Ele quer que enxerguemos a salvação como obra do Filho eterno de Deus. Se Jesus fosse apenas um mestre, poderia nos desafiar e inspirar. Se fosse apenas um profeta, poderia nos advertir e corrigir. Mas para salvar, redimir e conceder vida eterna, ele precisava ser Deus. João estabelece essa verdade desde a primeira frase. Em seguida, faz uma afirmação impressionante: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo eterno, plenamente Deus, assumiu a forma humana. O Criador caminhou entre as suas criaturas, a luz eterna adentrou as trevas profundas deste mundo. Essa é a base da salvação. Para um povo que conheceu séculos de sofrimento, opressão e luta, essa verdade toca fundo. Deus não permanece distante. Ele se aproxima. Não observa a dor de longe, mas a compartilha. A encarnação não é poesia, é resgate. Para revelar quem é esse Verbo encarnado, João estrutura seu evangelho em torno de 7 sinais, provas cuidadosamente escolhidas. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho, demonstrando autoridade sobre a criação e oferecendo um vislumbre da transformação que ele opera, do vazio à plenitude, do comum ao extraordinário, uma prévia do que realiza na salvação. Ele cura o filho de um oficial à distância, chamando o pai a confiar em sua palavra sem precisar ver, assim como somos chamados a crer hoje. No tanque de Betesda, um homem paralítico há 38 anos se levanta ao comando de Jesus, mostrando seu poder sobre a impotência e sobre o próprio tempo. João registra ainda Jesus alimentando 5.000 pessoas, saciando a fome física com pães, e logo depois, declarando: eu sou o pão da vida, o único capaz de satisfazer a alma. Ele caminha sobre as águas turbulentas, revelando autoridade sobre o vento, as ondas e os medos que nos abalam. Cura um cego de nascença, um sinal vivo de como só ele pode curar a cegueira espiritual e abrir os olhos para a verdade. Por fim, chama Lázaro, morto há 4 dias, além de qualquer ajuda humana, para fora do túmulo, exibindo um poder inegável, dar vida onde só havia morte. Por meio desses sinais, João nos apresenta um Salvador que transforma, restaura, sustenta, protege, abre olhos e ressuscita mortos. Deus em pessoa,
que se aproxima para salvar. Quando Jesus diz eu sou, não está usando uma expressão casual. Ele está retomando o nome que Deus revelou a Moisés: eu sou o que sou. 7 vezes neste evangelho, Jesus assume esse nome divino e o une a imagens que podemos compreender. 7 vezes ele nos diz quem é e o que oferece. Ele declara: eu sou o pão da vida, apontando para si mesmo como o único que sacia a fome mais profunda do coração humano. Em um mundo que corre atrás de tantos tipos de pão, sucesso, aprovação, conforto, Jesus afirma que só Ele concede uma vida que permanece. Diz ainda: eu sou a luz do mundo. Não se apresenta como uma luz entre muitas, mas como a luz que dissipa as trevas e guia nossos passos. Chama a si mesmo de a porta, a única entrada verdadeira para a segurança e para o rebanho de Deus. Logo em seguida, acrescenta: eu sou o bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, as chama pelo nome e dá a vida por elas. Essas imagens são afirmações poderosas de identidade e autoridade. Quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é apenas um consolo na dor, mas aquele que tem poder sobre a morte. Mais tarde, afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não deixe espaço para dúvidas. Não há caminhos alternativos, nem universalismo. Só Jesus salva. Para comunidades constantemente orientadas a buscar identidade na raça, na nação, no partido ou na dor, sua voz corta o ruído e nos chama de volta a Deus como nossa verdadeira fonte. João também apresenta o Evangelho com uma simplicidade marcante. Muitos crentes, porém, deixam passar despercebido o que vem a seguir. Aprendemos que o Filho veio para salvar o mundo, mas a incredulidade já condena a pessoa. Quem crê no Filho tem a vida eterna, não terá ou poderá ter, mas tem, no presente. A vida eterna é uma posse atual para quem confia em Cristo. João elimina nossas desculpas e nossa confusão. Salvação não é ritual, nem herança, nem obras. É crer no Filho de Deus, que carrega o nome divino e se oferece como o único caminho para o Pai. Quando João narra a história de Jesus, não fica no campo das ideias. Ele nos leva a encontros pessoais e diretos. No capítulo 3, Nicodemos procura Jesus à noite. É fariseu, líder religioso, um homem culto, conhecedor das Escrituras e das tradições de seu povo. Jesus, porém, não elogia seu conhecimento ou sua posição. Em vez disso, diz com clareza: é necessário nascer de novo. A bagagem de Nicodemos não o leva ao reino de Deus. O novo nascimento espiritual é essencial. Jesus deixa claro que nenhuma quantidade de religião, respeitabilidade ou estudo substitui o renascimento que só Deus pode conceder. Jesus encontra alguém completamente diferente, uma mulher samaritana junto ao poço. Ela é marginalizada por sua etnia, sua história e sua condição social. Mas Jesus não a ignora. Ele pede água, quebra barreiras culturais e revela que conhece seus segredos mais íntimos. Em seguida, oferece a ela a água viva, a vida eterna que sacia para sempre. A mulher, surpresa, pergunta se ele é maior que Jacó. Jesus responde: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele não está falando de um poço físico, mas de uma fonte espiritual que jorra para a vida eterna. A mulher, tocada, corre para contar aos outros sobre aquele que lhe revelou tudo o que ela havia feito. Muitos samaritanos creem por causa do testemunho dela, e mais ainda por ouvirem as palavras de Jesus. Esses encontros mostram como o Evangelho de João é pessoal. Não se trata de uma doutrina abstrata, mas de um convite a uma relação viva com Cristo. Seja com um líder religioso ou uma mulher marginalizada, Jesus se revela como aquele que conhece, perdoa e transforma. Ele não faz distinção de pessoas. A salvação está disponível a todos, mas exige uma resposta: crer nele como o Filho de Deus, o único que pode dar vida eterna. João não nos deixa dúvidas. O caminho é claro, a oferta é generosa, e a decisão é nossa. Não como um sentimento vago, mas como uma ação concreta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16.
Essa verdade não é apenas teórica, ela se encarna na cruz, onde o amor de Deus se torna visível em sacrifício. João nos lembra que a salvação não é uma recompensa por nossos méritos, mas um presente merecido. Não há espaço para orgulho espiritual, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. A filiação divina não é conquistada por esforço humano, mas recebida pela fé. E essa fé não é um mero assentimento intelectual. João a descreve como uma confiança que se expressa em obediência. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A relação com Cristo não é passiva, ela transforma o coração e, consequentemente, as ações. O mesmo Espírito que convence do pecado e regenera a vida também capacita o crente a viver de maneira diferente. Não se trata de perfeição, mas de direção, um movimento contínuo de afastamento do pecado e aproximação de Deus. João também não esconde as tensões da vida cristã. Ele registra as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A promessa de vitória não elimina a realidade do sofrimento, mas o coloca em perspectiva. Para muitos, essa verdade tem sido um bálsamo em meio à opressão, à perda ou à incompreensão. A vitória de Cristo não é apenas futura, ela já está presente na vida daqueles que, mesmo em meio às lutas, experimentam a paz que excede todo entendimento. O Evangelho termina com uma cena poderosa. Pedro, restaurado e comissionado, olha para João e pergunta: Senhor, e deste? Jesus responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21:21-22. Aqui, João deixa claro que o chamado de cada discípulo é único. Não há espaço para comparações ou invejas. O que importa não é o caminho do outro, mas a fidelidade ao chamado pessoal de Cristo. Alguns serão chamados a sofrer martírio, outros a servir em silêncio, alguns a liderar multidões, outros a pastorear um pequeno rebanho. Mas todos são chamados a seguir. E é nesse seguir que a salvação se revela não como um evento isolado, mas como um processo contínuo. João não nos apresenta um Jesus distante, mas um Salvador que caminha ao lado, que conhece nossas fraquezas e ainda assim nos chama. Ele não nos promete uma vida sem provações, mas garante que nunca estaremos sozinhos nelas. A mesma mão que segura o cajado do pastor também carrega as marcas da cruz. E é essa mão ferida, mas vitoriosa, que nos convida a confiar e a seguir adiante. O Evangelho de João, assim, não é apenas um relato histórico, é um convite vivo. Ele nos desafia a responder à pergunta que ecoa desde o primeiro capítulo: que buscais? João 1:38. A resposta a essa pergunta define tudo. Buscamos reconhecimento? Segurança? Propósito? Jesus oferece algo maior, Ele mesmo. E quando o encontramos, descobrimos que Ele já estava nos buscando muito antes de nós o buscarmos. A salvação, então, não é apenas um destino, mas um relacionamento que começa aqui e se estende pela eternidade. As advertências solenes e as promessas gloriosas. Observamos diálogos pessoais em que Jesus explica o novo nascimento a Nicodemos, oferece água viva à mulher samaritana e chama seus discípulos a confiar que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Vemos o Espírito Santo agindo na convicção, na revelação e no nascimento espiritual ouvimos a firme garantia de que suas ovelhas jamais perecerão, mas também somos lembrados de que segui-lo implica morrer para si mesmo e suportar o ódio do mundo. Tudo isso converge para uma única pergunta penetrante: você crê? Jesus declara: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 5:24. Esse é o cerne do Evangelho de João, e o propósito central deste estudo: conduzir você e aqueles que você ama a uma fé clara e confiante em Cristo. Não se trata de mera informação, mas de uma decisão que transforma a existência. A eternidade não é uma recompensa distante, é uma realidade que começa no momento em que reconhecemos Jesus como o Filho de Deus e depositamos nossa confiança nele. A graça não é um conceito abstrato, mas um convite concreto. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:06, ele não está propondo uma filosofia, mas estendendo as mãos para nos resgatar.
E essa oferta vem acompanhada de uma responsabilidade, a de viver à luz dessa verdade. Não somos chamados apenas a crer, mas a seguir, mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando o mundo nos rejeita. A cruz não foi um acidente, mas a demonstração máxima do amor de Deus. E é justamente nesse amor que encontramos força para carregar a nossa própria cruz. Que essa mensagem não fique apenas em palavras. Que ela toque o coração, desafie a mente e mova a vontade. Se hoje você ouviu a voz de Jesus chamando, não endureça o coração. Se já o conhece, não se acomode. A fé não é estática, ela cresce quando nos alimentamos da palavra, quando nos submetemos ao Espírito e quando vivemos em comunhão com outros crentes. E se há alguém ao seu redor que ainda não conhece a Cristo, seja um instrumento para levar essa verdade. A eternidade está em jogo, e ela começa agora. Oremos juntos. Pai Celestial, agradecemos pelo Evangelho de João, que nos revela Jesus como o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Obrigados pela clareza da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Senhor Jesus, nós te oramos como o caminho, a verdade e a vida. Cremos que és o Filho de Deus, que morreste por nossos pecados e ressuscitaste em poder. Fortalece os que já creem, atrai os que ainda não creem, abre os olhos dos cegos, amolece os corações endurecidos e realiza o novo nascimento pelo teu Espírito. Espírito Santo, continua a tua obra de convicção e renovação. Guia-nos à verdade completa, âncora-nos em Cristo e ajuda-nos a viver como discípulos que seguem com fidelidade, perseveram com fé e amam com o mesmo amor com que fomos amados. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se este estudo abençoou você, que tal se aprofundar ainda mais nas Escrituras? Inscreva-se para permanecer enraizado na palavra e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir que a vida eterna só é encontrada em Cristo. E se o Evangelho de João tem fortalecido a sua fé, deixe um comentário, sua experiência pode encorajar outros. Até a próxima reflexão.